Eu sei que você está interessado em algum gabinete dessa lista, mas eu preciso avisar que nesse vídeo vamos principalmente mostrar na prática quais são os pontos mais fortes que um bom gabinete precisa ter. Então, independente do modelo que você quer comprar ou comprou, seja o da Pichau, da Redragon, da DT3 ou qualquer outro dessa lista, esses gabinetes dual chamber no estilo aquário, ele é uma cópia do Lianli ou Eleven Dynamic. Por isso, para entender se o gabinete da sua escolha tem o que precisa para ser considerado um bom gabinete, o mais recomendado é que você veja o que temos a falar sobre as especificações do Eleven Dynamic. E sério, vocês não estão ligados em quanto tempo e dinheiro esse vídeo custou para existir, então, pelo amor de Deus, assiste ele inteiro para dar aquela força. Sabe aquele seu amigo que comprou um gabinete do tipo aquário por só R$ 400 e saiu falando por aí que era igualzinho aquele modelo bem famoso que custa por volta dos 1.300? Bom, hoje a gente está aqui para mostrar todas as diferenças para você entender justamente o que faz um gabinete custar R$ 400 e o outro 1.300. Afinal, eles têm uma diferença, né? O Lianli ou Eleven Dynamic foi lançado em meados de 2018 e mexeu completamente com o mercado de gabinetes high-end. Não à toa ganhou muitos prêmios de melhor gabinete do ano e ainda por cima repetiu o mesmo feito com o lançamento de algumas de suas variações. O desenvolvimento dele levou um tempo e ele foi feito em parceria com o overclocker Derbauer, que é muito brabo. Nós tivemos o Eleven Dynamic XL, que é um modelo ainda maior do que o original, o Eleven Dynamic Mini, que é uma versão com tamanho reduzido, tivemos também o Eleven Air Mini, que entrega a mesma proposta do Dynamic Mini, mas com foco em fluxo de ar, como o nome já diz, e mais recentemente também tivemos o lançamento do Eleven Dynamic Evo, que é uma versão bem parruda e completamente modular. Resumindo, é um gabinete que, em todas as suas versões, entrega uma qualidade simplesmente espetacular. E por esse motivo, muitas fabricantes resolveram fazer as suas versões alternativas, literalmente copiando o estilo do Eleven, o que é compreensível, já que é um gabinete que todo mundo gostaria de ter, mas com o preço sendo um pouco elevado para algumas pessoas, era necessário partir para opções mais em conta. E o ponto do vídeo de hoje é: vale a pena pagar a mais pelo original ou você já vai estar muito bem servido com uma alternativa mais barata? Bom, para isso nós compramos todos os gabinetes que conseguimos nesse estilo, para trazer um comparativo aqui para vocês. Sim, nós compramos. Por isso, além de modelos como o Eleven Dynamic original, na versão Razer Edition, que possui apenas alguns detalhes estéticos a mais, e o Eleven Dynamic Mini Redragon Spec, que é uma versão especial da Redragon do Dynamic Mini, também temos os seguintes modelos. O Redragon Wide Load, que chegou com dimensões ali parecidas após o lançamento da primeira versão do Eleven Dynamic, sendo a primeira alternativa custo-benefício a chegar ao Brasil. O DT3 Hyperspace, que também chegou com a ideia de entregar a mesma proposta do Eleven Dynamic, mas com preço mais baixo. O Super Frame Cube, que também busca entregar a mesma proposta em termos de dimensões, mas um preço ainda mais atrativo. O Rise Mode Galaxy Glass Standard, que apesar de termos escolhido a versão padrão, que tenta entregar a mesma ideia do normal, do Eleven, possui dimensões que ficam em um meio termo entre o Eleven Dynamic normal e o Eleven Dynamic Mini, embora o modelo da Rise também tenha uma versão mini. E por último, o Pichau H710L, que por sua vez tenta entregar a mesma proposta do Eleven Dynamic Mini. A Pichau também possui uma versão em tamanho normal que em teoria briga ali com o Eleven Dynamic normal, mas infelizmente o modelo menor foi o único que conseguimos encontrar em estoque. Com isso, iremos testar e comparar um total de 7 gabinetes e claro que existem outras opções que não estão presentes, em parte por não termos encontrado estoque como aconteceu com o modelo ali da Pichau, mas também encontramos opções que eram muito ali parecidas ou idênticas a outras que já estavam aqui presentes. O Motospeed Hyrex, por exemplo, possui uma estrutura muito semelhante à do DT3 Hyperspace, e em imagens não dá para notar a diferença. Pode ser que haja distinção na qualidade dos materiais utilizados, mas ainda assim, se você se interessou pelo Motospeed Hyrex, vai dar para ter uma boa ideia de acordo com o que foi observado no modelo da DT3. E para os critérios de comparação, esses são os fatores que a gente levou em consideração. O primeiro ponto são as dimensões externas e internas.
Assim você vai conseguir entender e ter uma ideia melhor de qual que vai ser o gabinete que vai comportar melhor o seu hardware. O segundo ponto é a espessura das chapas de metal, a espessura dos vidros e o peso dos gabinetes, porque assim a gente vai conseguir ter uma ideia melhor de como que vai ser a qualidade atribuída a cada um. Temos também as características especiais, que podem ser identificadas tanto como caprichos quanto as economias aplicadas ali pelas marcas nos seus produtos. E por último, mas não menos importante, o desempenho. É claro, isso aí tinha que ter, né, galera? Tanto no que diz respeito aí quanto o fluxo de ar, temperaturas e até mesmo o nível de ruído para cada gabinete. Ó, pois é, eu sei que você achou que o negócio ia ser simplesinho, né? Mas pô, o vídeo vai ser completinho, a gente não vai deixar nada de fora para você. Ainda mais porque se você viu o tempo de duração desse vídeo, você deve imaginar o quanto tempo ele foi demorado para gravar, né? Mas claro, antes da gente começar, já deixa aquele like pelo trabalho e pelo dinheiro necessário para produzir esse vídeo, porque não saiu barato. E é claro que se você puder, já se inscreve, ativa o sininho, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito na hora de escolher o seu gabinete. Mas agora sim, bora pro vídeo. Para começar, teremos o Lian Li Eleven Dynamic Razer Edition como referência. Isso significa que em cada informação que passarmos sobre ele, também falaremos da importância de cada detalhe, para que você possa comparar com o gabinete da sua escolha. Então a gente sugere que você preste atenção principalmente nas informações do O11, para saber o que pensar a respeito dos gabinetes que virão depois dele, já que ele é a referência por ser muito bom. Como a gente falou, o modelo Razer Edition em relação ao modelo normal possui apenas alguns detalhes estéticos a mais, como fitas de LED e o logo da Razer, mas ainda é um O11 Dynamic. E vale ressaltar que esse gabinete está conosco praticamente desde o lançamento, quando tinham ali coisa de 10 unidades no Brasil. E durante todo esse tempo ele foi utilizado em várias montagens e remontagens, então não se encontra exatamente em estado de novo. Mas de qualquer forma ainda vai servir como um bom controle para as nossas comparações. E entregando um pequeno review para termos todos os pontos que serão abordados, no primeiro aspecto temos as medidas do gabinete, as dimensões. O Lian Li O11 Dynamic possui dimensões de 44,6 cm de comprimento por 44,6 cm de altura e 27,1 cm de largura. Com isso ele também traz um ótimo espaço interno. A largura do espelho da placa-mãe até o vidro do gabinete é de 16,5 centímetros. Essa medida, quanto maior for, maior vai ser a compatibilidade com air coolers e placas de vídeo, ou até mesmo compatibilidade com cabos personalizados para sua placa de vídeo. E uma regra não escrita com essa medida é que, se você pegar ela e reduzir em média de 8 a 10 milímetros, o resultado vai dar uma margem mais precisa de compatibilidade dos tamanhos de air cooler que você pode colocar no seu PC. A altura do espelho da placa-mãe até o teto do gabinete é de 9,4 centímetros. Quanto maior for esse número, maior será a margem que você vai ter para a instalação de water coolers no topo do gabinete, incluindo a possibilidade ou não de uma instalação em push and pull. E push and pull, para quem não sabe, é aquele esquema de quando você faz ali um sanduíche com radiador, né? Fã, depois radiador e depois mais fã embaixo. Para isso precisa de realmente uma margem bem grande. E esse número também ajuda na hora da montagem, já que às vezes o espaço fica muito apertado para colocar, por exemplo, o cabo de alimentação do processador, que fica lá no topo, especialmente se você for fazer um upgrade de fonte com o PC já montado. O espaço entre a chapa que comporta a placa-mãe e a tampa traseira do gabinete do outro lado do sistema Dual Chamber é de 9,2 centímetros. E o espaço para suporte de fontes é de 26,5 centímetros. Ou seja, é uma combinação de espaço utilizável realmente muito boa. Por isso ele suporta placas-mãe desde Mini ITX, que são as pequenininhas, até modelos ZATX, que são maiores em largura do que os modelos ATX. E no suporte de placas de vídeo, ele comporta modelos com até 42 centímetros de comprimento. E vale a curiosidade de que esse gabinete foi pensado majoritariamente para utilização com water coolers custom, o que justifica todo esse espaço disponível. Inclusive é por isso que a compatibilidade com radiadores é tão excelente. Na parte inferior ele suporta radiadores de 240 e 360 mm. Na lateral, ao lado de onde fica a placa-mãe, ele mantém essa compatibilidade com radiadores de 240 e 360 mm também. E na parte superior temos suporte para radiadores de 240, 280 e 360 mm. E com esse foco tão grande em refrigeração, ele também precisa ter uma estrutura sólida para minimizar ao máximo as vibrações geradas por todos os fãs e radiadores.
além da vibração da própria placa de vídeo e outros componentes. Por isso, em relação à espessura das chapas, medimos a chapa que comporta a placa-mãe, que é aquela interna do gabinete, a chapa traseira do gabinete, que é de grande importância estrutural, além da tampa traseira e também das duas janelas em vidro temperado. Na chapa interna, que comporta a placa-mãe, a espessura é de 0,95 mm, uma espessura realmente muito boa e muito sólida. E na chapa traseira encontramos uma espessura de 1,13 mm. Essa chapa de trás, se o gabinete tiver um projeto mais sério, normalmente vai ter uma espessura um pouco maior, porque ela é um dos pontos mais importantes, principalmente para quem usa placas de vídeo mais pesadas, como aquelas que têm 3 fãs ou ocupam mais de 2 slots PCI. É essa chapa que vai fornecer a maior sustentação para que a sua placa de vídeo não fique empenada e você não tenha que recorrer a um daqueles suportes apoiadores de placa de vídeo. E na tampa traseira do gabinete, a tampa que você remove na parte de trás, a espessura é de 0,92 mm. Essas foram as chapas medidas porque, além de serem as mais importantes para a estrutura do gabinete, na maioria dos que adquirimos aqui para essa comparação, elas são as únicas que possibilitam a medição sem obstáculos com o auxílio do nosso micrômetro entre todos os modelos. A importância de uma boa espessura nas chapas de aço do gabinete é realmente muito grande, principalmente para a durabilidade dos seus componentes a longo prazo. Isso é uma coisa que muita gente não fala. Mas também é importante para quem quer ter uma experiência mais agradável com o PC de forma geral. Como eu citei anteriormente, alguns componentes naturalmente geram muita vibração. Se o gabinete não tiver uma estrutura sólida, com chapas mais grossas e até mesmo feitas em aço de boa qualidade, a vibração gerada por esses componentes pode danificar gradativamente outras peças do seu PC. A placa-mãe e a placa de vídeo, por exemplo, estão mais suscetíveis a isso. Não à toa são componentes que requerem uma fixação mais firme, com múltiplos parafusos e travas. Mas se o gabinete em si não proporcionar uma boa estabilidade, ainda assim os métodos de fixação podem não ser suficientes. E eu sei que muita gente já não usa hoje em dia e quem ainda usa anda querendo se livrar, mas os HDs também podem ser alvos muito fáceis das vibrações e ter a sua vida útil reduzida, já que são bem sensíveis a elas. E na parte da usabilidade, se você estiver utilizando uma grande quantidade de fãs e principalmente de algum modelo que não tenha um bom sistema anti-vibração, não só o seu PC vai fazer mais barulho, como pode até mesmo fazer a sua mesa ficar tremendo mais do que o normal durante o uso, já que ele vai transferir a vibração para ela. E aqui a gente não tá falando de vibrações muito significativas tipo terremoto não, tá? São microvibrações, mas que pra gente são insignificantes, só que pro PC são muito importantes. Para efeito de comparação, os gabinetes de entrada, que ficam na faixa dos R$200, têm chapas com espessura de 0,3 a 0,35 mm em média. Então o que encontramos aqui realmente fica um nível muito acima para quem busca o melhor no quesito qualidade. Já no vidro frontal e lateral do Eleven Dynamic temos uma espessura de 3,8 mm, o que também é excelente. E sem as janelas de vidro, contando apenas a estrutura do gabinete com todas as tampas, o Eleven Dynamic pesa aproximadamente 7,3 kg e com as janelas pesa 10,1 kg. Ele é um gabinete bem pesadinho. O peso também é uma boa maneira de saber se o gabinete realmente é tão bom quanto promete ser, caso você não queira colocar a mão na massa para medir a espessura das chapas, já que dificilmente um gabinete de baixa qualidade vai entregar um peso elevado. E se ele entregar, pode ter certeza de que você tem bons motivos para desconfiar. Para dar um exemplo disso, vamos falar das fontes de alimentação por um segundo. As de boa qualidade geralmente vão ter um peso mais elevado, já que costumam ter mais componentes e um projeto mais complexo. E sabendo disso, já teve caso de fabricante que tentou disfarçar blocos de cimento, sim, você não está ouvindo errado, blocos de cimento, como componentes internos que na verdade não existiam. É um transformador de verdade. Ou não, nem é. Olha só, é de mentira. É de mentira essa praga. Mas com o gabinete não dá pra fazer isso. Pelo menos não dessa forma, mas fica por aí que daqui a pouco você vai ter uma surpresa. Mas se um gabinete, e especialmente um modelo grande como esses do estilo aquário que a gente tem aqui no vídeo de hoje, for leve demais, provavelmente ele não tem tanta qualidade assim e você pode sim desconfiar de alguma coisa. Agora, para os testes de temperatura, usamos o nosso PC padrão de testes, que é composto por uma placa-mãe Asus TUF X570, um processador Ryzen 7 5800X com um clock em 4.45 GHz fixos em todos os núcleos,
com o Air Cooler AMD Ref Prism para manter um cenário em que o cooler vai caber em todos os gabinetes, e a nossa placa de vídeo, que é uma RX 5700 XT Red Devil. E vale lembrar que o gabinete da Pichau, o HX 710L, suporta apenas placas-mãe micro ATX. Então, para esse teste, a gente colocou uma placa-mãe Asus TUF B550, mas mantendo todo o restante da configuração e também as mesmas configurações de overclock. Para o processador, medimos a temperatura após rodarmos o Cinebench R23 por 20 minutos e o Firestrike Time Spy para a placa de vídeo na mesma situação. Os gabinetes estarão sempre com 9 fãs, com exceção do modelo Redragon Spec, que suporta apenas 8, e escolhemos um modelo da Redragon que representa um cenário mais real de uso, já que ele é uma opção custo-benefício e não tem nenhum sistema muito elaborado de redução de vibração ou algo do gênero. E a temperatura ambiente durante os testes foi controlada em 25 graus. No O11 Dynamic, nessas condições, o processador atingiu a temperatura máxima de 88 graus. Já na placa de vídeo, ficamos com uma temperatura média de 56 graus, e enquanto isso, o nível de ruído com todas as fãs em 100% da velocidade, como vai ser feito em todos os outros gabinetes, ficou em 38 decibéis. Agora, com todas essas informações e a sua devida importância em mente, vamos comparar os demais gabinetes. Ok, no próximo modelo agora a gente tem o O11 Dynamic Mini Redragon Spec Edition. O nome é grande, mas esse gabinete traz algumas melhorias em relação ao O11 Dynamic Mini normal. Como, por exemplo, o suporte a fontes ATX ao invés de apenas SFX, que é um pouquinho mais complicado de a gente achar aqui no mercado nacional. E também uma tampa superior ali, com mais foco no fluxo de ar. Mas fica tranquilo porque aqui ele vai estar representando justamente o O11 Dynamic Mini, que é o modelo padrão que a gente encontra ali no mercado. E sendo o modelo O11 também oficial da Lianli, é interessante que a gente vê como que ele se sai em relação às outras cópias que custam quase o mesmo valor ou até mais. Bom, nas dimensões externas ele possui 40 cm de comprimento por 38,4 cm de altura e 28,8 cm de largura, sendo um pouquinho mais gordinho do que o modelo original nessa última medida. Com isso, a largura a partir do espelho da placa-mãe até o ponto em que começa a janela de vidro temperado é de 18 centímetros. Já a altura do espelho até o teto é variável, calma que vocês já vão entender. Isso porque esse gabinete tem uma modularidade que pode ser utilizada ali no modo que suporta placa-mães ATX e também no modo que suporta placa-mães micro ATX. Pode ser um pouco confuso, mas se liga. No modo micro ATX, a altura desse ponto é de 7,6 centímetros e no modo ATX ele cai para 3,2 centímetros. Isso porque a gente está fazendo a modularidade para encaixar uma placa-mãe um pouco diferente. E agora na parte de trás do sistema Dual Chamber, na onde a gente faz a organização dos cabos, até a tampa traseira é de 9 centímetros e o comprimento máximo das fontes é de 24,5 centímetros. Então é um espaço bem legal para você organizar os seus cabos e colocar sua fonte ali sem problemas. Mas apesar do tamanho compacto, esse gabinete também comporta desde placa-mães Mini TX até modelos eATX. E o suporte das placas de vídeo é para modelos de até 39 centímetros. Então, como eu disse, por mais que ele seja compacto, é bem grandinho por dentro. E o legal é que o suporte do water cooler aqui do O11 Dynamic Mini também é muito bom. Isso porque ele também tem algumas regras de circunstâncias. Aqui na parte inferior, na parte de baixo, ele suporta radiadores de 240mm e 280mm. Já na parte da lateral, ele suporta só radiadores de até 240mm, enquanto ali em cima, no topo, é a parte um pouquinho mais difícil. Com o gabinete no modo ATX, ele suporta apenas radiadores de 240mm ou 280mm, mas é necessário você ficar de olho no tamanho dos dissipadores da sua placa-mãe e também na altura das memórias. Talvez você deve estar pensando, nossa, eu achei que era tudo igual, mas ainda assim tem muita coisa que muda, né? Embora a altura ainda seja boa o suficiente e compatível com a grande maioria dos componentes do mercado, é sempre muito bom você ficar de olho e se atentar um pouquinho nisso antes de montar o seu PC. Já no modo Micro ATX, ele suporta radiadores de 240, 280 e 360mm. Aí já muda um pouco a história, né? Nos radiadores de 360mm em particular, é preciso utilizar esse framezinho que vem junto com o gabinete para deixar ele na posição ideal que caiba perfeitamente, sem ter nenhum tipo de dor de cabeça ou surpresa na hora de montar. Parece um pouco complicado, mas é super simples. A engenharia por parte da Lianli para trazer toda essa versatilidade, no fim das contas, é bem impressionante.
especialmente por ser um gabinete compacto. Agora, em termos de qualidade e construção, na espessura das chapas, ele também faz um trabalho excelente. Na chapa traseira interna, que comporta a placa-mãe, temos 0,89 mm de espessura. Já na chapa traseira, temos 1,10 mm de espessura. É claro, respeitando a regra da importância dessa parte do gabinete. Enquanto na tampa traseira e externa temos 0,92 mm de espessura. Já nas janelas de vidro, tanto na parte frontal quanto no vidro lateral, temos uma espessura de 4,1 mm. O que é muito bom, já que a gente consegue ver que é um vidro bem espesso. E olha, no peso, eu diria que ele tem uma redução quase proporcional em relação ao Eleven Dynamic normal. Se a gente pegar e pesar só a estrutura do gabinete sem os vidros, ele tem 6,3 kg. Enquanto com os vidros o peso sobe bastante, tá? Vai para 8,6 kg. Então, apesar de pequeno, é um gabinete bem pesadinho. Cara, só de você pegar ele na mão e pegar um outro na mão, você olha e fala, rapaz, aqui tem coisa. Bom, agora na parte das temperaturas, o O11 Dynamic Mini entregou uma temperatura máxima de 87,9 graus no processador, mantendo o desempenho do O11 Dynamic normal, mas com a temperatura média de 54 graus na placa de vídeo, representando uma pequena melhora nesse ponto. Entrando agora no nível de ruído, galera, só vale lembrar que esse gabinete só comporta 8 fãs, então nesse caso ele ficou em 39 decibéis. Agora, vamos dar uma olhada no Super Frame Cube, o segundo gabinete mais barato da lista. Nas dimensões, ele possui um comprimento de 42,4 cm, altura de 43,6 cm e largura de 28,2 cm. Com isso, a largura interna do espelho da placa-mãe até o limite da janela de vidro é de 17,3 cm e a altura do espelho até o topo do gabinete é de 6,8 centímetros. Já do outro lado da câmera, a profundidade para a organização de cabos é de 9,3 centímetros. E o Cube suporta fontes com comprimento máximo de até 26,6 centímetros. Nesse gabinete, o suporte de placas-mãe é de modelos Mini TX até os modelos EATX. E ele suporta placas de vídeo de até 41,8 centímetros. Já no suporte de water coolers, o Super Frame Cube comporta radiadores de 240 e 360 mm na parte inferior, onde apesar de ficar na frente das passagens de cabos dessa área, existe uma boa distância entre o local de instalação dos fãs e radiadores e essas passagens de cabos. Então há bastante liberdade para a instalação nesse local. Na lateral, também é possível colocar radiadores de 240 e 360 mm com uma situação ali bem parecida com a da parte inferior. Os fãs ficaram na frente das passagens de cabo, mas pelo espaço presente, se você passar os cabos antes da instalação, ainda vai ter uma boa margem ali para trabalhar, para colocar tudo certinho. E na parte superior, ele suporta também radiadores de 240 e 360 mm sem nenhuma peculiaridade. Agora, nas espessuras das chapas, encontramos as seguintes medidas. Na chapa interna, que comporta a placa-mãe, temos 0,62 mm de espessura. Na chapa traseira do gabinete, a espessura de 0,64 mm. E na tampa traseira, também é de 0,64 mm. Já na parte da espessura dos vidros, tanto o frontal quanto o lateral, trazem uma espessura de, respectivamente, 2,9 e 2,86 mm, sendo relativamente finos. No peso, contando apenas a estrutura do gabinete ali, sem os vidros, ele pesa 3,3 kg. Já com as janelas de vidro temperado, o peso vai para 5,4 kg. A espessura da chapa, bem como possivelmente a qualidade do aço, são grandes responsáveis por essa diferença. Já na parte aqui das temperaturas no Super Frame Cube, conseguimos atingir o valor máximo de 87,8 graus na parte do processador, enquanto na placa de vídeo a temperatura média ficou na faixa ali dos 55 graus. E o nível de ruído ficou na média dos 43 decibéis. Agora, partindo para o Redragon Wide Load, que foi a primeira cópia do Eleven Dynamic a chegar aqui no Brasil, vamos ver como que ela se sai. Nas dimensões, ele é ligeiramente menor do que a sua inspiração. O comprimento é de 40,5 cm, a altura é de 45,1 cm e a largura é de 25,6 cm. Dessa forma, a largura interna a partir do espelho da placa-mãe até a janela lateral é de 15,3 cm e a altura do espelho até o topo do gabinete é de 6,6 cm. Já do outro lado da câmera, onde a gente faz a organização dos cabos, ela é de 9,3 cm
e o comprimento máximo suportado de fontes é de 25,8 centímetros. E claro, com dimensões muito próximas do O11 Dynamic normal, ele também suporta placas-mãe Mini TX, Micro ATX, ATX e eATX. Além disso, ele suporta placas de vídeo de até 38 centímetros. Que curiosidade, né? Esse gabinete suporta 1 centímetro a menos ali do que o Redragon Dynamic Mini, que basicamente é... Já nos suportes de water cooler ele também é bem completo, mas tem algumas ressalvas. Na parte inferior ele suporta radiadores de 240 e 360 mm, mas isso pode te custar algumas aberturas ali para a passagem dos cabos. Isso porque ele acaba tampando, né? Então você provavelmente vai ter que escolher outro caminho para passar os cabos da placa-mãe, ou até mesmo passar antes, mas ainda assim fica um pouco complicado. Já na lateral ele também suporta radiadores de 240 e 360 mm. Acaba que o radiador e as fãs também ficam tapando ali um pouco do buraco, mas se você fazer a instalação dos cabos antes de colocar o radiador, vai ficar muito mais fácil de você passar os cabos por ali. E claro, colocando o radiador do outro lado da câmara e deixando apenas os fãs na parte da frente, fica uma folga ainda maior. Mas todos os gabinetes dessa lista utilizando esse método, o Wide Load é o único que suporta o push and pull nessa parte da lateral. Calma que ainda tem o topo, que ele também comporta water coolers e radiadores de 240 e 360 mm. Já na qualidade de construção, na espessura das chapas, ela entregou bons resultados, especialmente para uma alternativa mais barata. A chapa interna que comporta a placa-mãe possui uma espessura de 0,83 mm. Já a chapa traseira do gabinete possui uma espessura de 0,87 mm. E a tampa traseira do gabinete possui uma espessura de 0,74 mm. E nos vidros, tanto no frontal quanto na lateral, eles possuem a mesma espessura de 3,8 mm. E agora entrando no peso, só a estrutura do gabinete, sem os vidros, ela pesa 4 kg. Já com os vidros, ela vai para 6,8 kg. Agora, nas temperaturas, o Wide Load fez o processador chegar numa temperatura máxima de 88,4 graus, enquanto a placa de vídeo ficou numa média de 55 graus. Já o nível de ruído ficou nos 40 decibéis. Agora, dando uma olhada mais de perto no Pichau HX710L, que é o modelo mais barato entre os que adquirimos, começando pela parte das dimensões, esse é um gabinete que possui 39 cm de comprimento, 37,7 cm de altura e 27 de largura. Ou seja, em cada dimensão, ele é, em média, apenas 1 cm menor que o O11 Dynamic Mini Redragon Spec. Com essas dimensões, a largura a partir do espelho até o limite da janela em vidro temperado é de 16,5 cm. E a altura a partir do espelho até o topo do gabinete é de 6,9 centímetros. Já o espaço do outro lado da câmara para a organização de fios é de 9 centímetros, enquanto o comprimento máximo suportado para fontes é de 24,6 centímetros. Esse modelo suporta apenas placa-mãe Mini TX e Micro ATX. Uma compatibilidade maior estaria disponível apenas ali no modelo HX700A, naquela versão de entusiasta que eles chamam, que, como falamos, infelizmente a gente não conseguiu pegar porque estava fora de estoque. E o suporte para GPUs nesse gabinete Micro ATX é um pouco mais limitado, aceitando placas de até 37,7 centímetros de comprimento. Já no suporte a water coolers, a vida dele é um pouco complicada. Na parte inferior, é possível colocar um radiador de 240 mm, mas alguns fatores como a posição principal do slot PCI Express da placa-mãe e até mesmo o modelo da placa de vídeo podem fazer com que haja conflito com as fãs do water cooler. Então o mais recomendado seria ali utilizar apenas as fãs mesmo. Na lateral, temos uma situação ali parecida. Cabe um radiador de 240 mm, mas apenas se você colocar o radiador de um lado da grade e as fãs do outro, senão acaba tampando as aberturas para a passagem de cabos da placa-mãe. Mas no topo ele suporta um water cooler de 240 mm sem dificuldade nenhuma. Já na espessura das chapas, a chapa interna que comporta a placa-mãe tem 0,67 mm, com 0,7 mm na espessura da chapa traseira do gabinete. E por fim, 0,64 mm na espessura da tampa traseira. E na parte aqui da espessura dos vidros, tivemos uma surpresa. Apenas 2,87 mm no vidro frontal, que não é removível e sim colocado na tampa, que esse aí, né, a tampa é removível, tá bom? E na parte do vidro lateral, ele tem 3,9 mm, que é uma ótima espessura. Mas no peso encontramos uma surpresa não muito positiva.
Contando apenas a estrutura sem as janelas de vidro, ele pesa apenas 2,6 kg e com as janelas ficou em 4,5 kg. Dessa forma, mesmo com os vidros, ele pesa 1,8 kg a menos do que o Eleven Dynamic Mini da Redragon, sem ali as janelas de vidro. E lembrando que esses dois gabinetes têm quase o mesmo tamanho. Na parte das temperaturas, o processador no HX 710L atingiu o valor máximo de 89,3 graus e a GPU ficou com uma temperatura média de 55 graus. Já no nível de ruído, ele ficou em 40 decibéis. Oi. Será que aquele maluco ali já deu like? Cara, eu espero que sim, velho. Eu tô morrendo de sono, esse vídeo deu muito trampo. São exatamente... Não sei ver a hora em relógio analógico. Mentira, são exatamente 5h43 da manhã. Deixa o like aí, por favor. Agora vamos dar uma olhada no DT3 Hyperspace, que depois da versão original do Eleven Dynamic normal, é o gabinete mais caro dessa lista. Ele é mais caro até mesmo do que o Eleven Dynamic Mini. Nas dimensões, ele é um gabinete com 41,4 cm de comprimento por 43,1 cm de altura e 27,7 cm de largura. Dessa forma, a largura interna a partir do espelho da placa-mãe até o limite da janela de vidro é de 17,1 cm. Enquanto a altura do espelho até o topo do gabinete é de 6,7 centímetros. Do outro lado da câmara do sistema Dual Chamber, o espaço para a organização de cabos é de 9,3 centímetros, enquanto o comprimento máximo suportado para a fonte seria de 26,4 centímetros. E esse gabinete também suporta confortavelmente placas de vídeo de até 39 centímetros. Aqui a compatibilidade de placas-mãe também vai de modelos Mini ITX até modelos EATX. Já no suporte de water cooler, na parte inferior ele suporta radiadores de 240 e 360 mm, mas vale ressaltar que, mesmo se você usar apenas fãs aqui embaixo, você ainda vai estar obstruindo o único e pequeno espaço para passagem de cabos, sendo necessário passar pelos rubber grommets da lateral. Já ao lado de onde fica a placa-mãe, ele também suporta radiadores de 240 e 360 mm que acabam cobrindo os espaços para passagem de cabos. Mas como essa parte é inclinada, assim como no modelo Eleven Dynamic, você ainda vai estar ok desde que tenha passado todos os cabos da placa-mãe antes da instalação do water cooler. Do contrário, você provavelmente vai ter que tirar ele do gabinete para poder fazer a instalação. Só que no Hyperspace, pela área tão fechada da lateral, não é possível instalar um radiador de um lado e fãs do outro. Já no topo, ele suporta radiadores de 240 e 360 mm sem nenhum tipo de problema. Agora, nas espessuras de chapa, achamos que ele entregou um resultado até um pouco mais coerente em relação ao preço cobrado. Na chapa interna, que comporta a placa-mãe, temos 0,85 mm de espessura, enquanto a chapa traseira tem 0,89 mm. Já a tampa traseira possui uma espessura de 0,86 mm. Nos vidros, ele entrega uma espessura de 3,8 mm tanto para o vidro frontal quanto para o lateral, o que é um ponto bem positivo. No entanto, parte disso é porque nesse gabinete o vidro simplesmente atua como suporte estrutural. Por não ter uma coluna de sustentação como todos os outros modelos, os vidros fornecem apoio para o gabinete e, sem eles, é isso que acontece quando você aplica apenas um pouquinho de força na parte frontal. Já no peso, sem as janelas de vidro temperado, o DT3 Hyperspace fica com 4,3 kg, enquanto com os vidros ele vai para 7 kg. Nas temperaturas, com o modelo da DT3, o processador alcançou a temperatura máxima de 89,3 graus, enquanto na temperatura da placa de vídeo tivemos uma média de 56 graus e o nível de ruído ficou em 41 decibéis. E por fim temos o gabinete da Rise Mode, que é o Galaxy Glass Standard. Esse modelo é o mais caro entre os três baratinhos da lista, que são, fora ele, o Super Frame Cube e o Pichau HX 710L. Nas dimensões, encontramos um comprimento de 42,1 cm por 40,1 cm de altura e largura de 27,3 cm. Assim, a largura interna a partir do espelho da placa-mãe até o limite da janela lateral fica em 16,2 cm, enquanto a altura do espelho até o teto do gabinete fica em 6,4 centímetros. Do outro lado da câmara, o espaço para organização de cabos é de 9 centímetros,
com o comprimento máximo para suporte de fonte sendo de 25,2 centímetros. O suporte de placas-mãe também é de placas mini ITX até modelo ZATX, e na compatibilidade de placas de vídeo, ele aceita modelos de até 40 centímetros. Agora, no que diz respeito aos water coolers, na parte inferior, o modelo da Rise Mode aceita apenas radiadores de 240 mm. Ele possui espaço para um radiador de 360 nessa parte, mas a furação na parte de baixo não é padronizada e ainda existem dois parafusos dos pezinhos do gabinete que atravessam a estrutura e atrapalham o alinhamento de um radiador. Então, se você conseguir colocar, não vai ser da maneira adequada. Na lateral, ele suporta water coolers de 240 e 280 mm, mas com as fãs você acaba cobrindo o espaço da passagem dos cabos. A alternativa, no caso do water cooler de 240 mm, é colocar o radiador na parte de trás e as fãs na frente, mas com um de 280 mm não é possível replicar essa ideia. Já no topo ele suporta modelos de 240 e 360 mm sem problema algum. Nas espessuras de chapa, na parte interna onde colocamos a placa-mãe, temos uma espessura de 0,77 mm, assim como 0,77 mm também na chapa de trás do gabinete. E já a espessura da tampa traseira possui incríveis 1,25 mm. E a espessura das janelas em vidro temperado é de 3 mm tanto na parte frontal quanto na lateral. Na verdade, só de tampa superior e tampa traseira esse gabinete tem mais de 2 kg. O que é engraçado, porque o peso total dele sem as janelas em vidro temperado é de 5,2 kg, enquanto com os vidros é de 7,1. Outra parte engraçada nisso é que as tampas superior e traseira não oferecem um grande reforço estrutural. E por serem chapas mais baratas de se fazer com uma espessura maior, já que elas não têm muitas curvas como as do chassi do gabinete, essa pode ter sido uma boa alternativa para fazer o gabinete passar aquela impressão de que possui uma estrutura mais robusta. Mas as espessuras internas ainda estão boas. Nas temperaturas, com o Rise Mode Galaxy Glass Standard, o processador alcançou uma temperatura máxima de 87,8 graus, enquanto na placa de vídeo a temperatura média ficou em 61 graus, sendo o único modelo que teve o aumento realmente significativo. E o nível de ruído ficou nos 40 decibéis. Agora vamos dar uma olhada em algumas particularidades e caprichos, ou até mesmo erros aplicados pelos fabricantes em seus gabinetes. Seguindo a mesma ordem, alguns pontos positivos que são bons diferenciais no Eleven Dynamic são cabo USB tipo C frontal, possibilidade de instalar até 2 fontes no PC, filtro de poeira magnético em todos os pontos de entrada de ar, o cabo USB 3.0 interno é flat e isso facilita muito na organização, tem espaço de sobra para montar o water cooler em push and pull tanto em cima quanto na lateral do gabinete, tem rubber grommets para a passagem dos cabos para um visual mais agradável e tem um design que não obstrui os espaços para passagem de cabos em geral. Mas de pontos negativos, por ser um projeto mais antigo, que já tem aí quase 5 anos, ele pode não comportar placas de vídeo mais novas como os maiores modelos da série RTX 40 da Nvidia. E claro, como os demais gabinetes se inspiram nele, a mesma coisa se aplica a todos os outros. E pelo mesmo motivo, ele acaba não tendo tanta compatibilidade assim com air coolers maiores. Alguns gabinetes da lista fazem um melhor trabalho nessa parte. E no caso do Eleven Dynamic, pelo preço eu acho que ele poderia ter rubber grommets em todas as passagens de cabos principais, como as inferiores também, para ficar com aquele visual mais premium de uma vez só. Bom, no O11 Dynamic Mini, um ponto muito positivo é a modularidade na parte traseira e até mesmo na refrigeração, porque apesar de suportar uma quantidade mais limitada de fãs, é o único modelo entre todos os que a gente fez aqui nessa lista que suporta radiadores de 280 mm sem grandes problemas. No entanto, nem tudo são flores e o O11 Dynamic Mini não possui suporte a fontes ATX, sendo compatível apenas com modelos SFX, que costumam ser um pouco mais caros e mais difíceis de serem encontradas do que as ATX aqui no Brasil. E esse modelo da Redragon em particular não sofre com isso, até porque ele herdou uma característica do modelo Air Mini, que não tem foco na estética aquário e sim em fluxo de ar. E ele também não tem filtros de poeira na parte lateral externa, o que pode ser um ponto negativo para algumas pessoas. Bom, no Super Frame Cube, de ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, ele tem o fato de que possui uma versão com e sem fãs. No entanto, a versão com fãs vem com todos instalados como saída de ar, e o aperto dos parafusos é tão forte que as chapas vieram um pouco amassadas, atrapalhando ali o posicionamento de radiadores. Além disso, a sua gaiola de HDs é removível e traz filtros de poeira no topo e na parte inferior, o que são pontos legais.
mas por outro lado, somente um dos slots de expansão dele na parte traseira é reutilizável. E sem esquecer também que não temos os rubber grommets nas passagens de cabos. E vale ressaltar que a espessura das chapas e também do vidro é relativamente fina, mas ainda é coerente ali com o valor cobrado pelo gabinete. Bom, no Redragon Wide Load, de vantagem nós temos os vidros e chapas com uma ótima espessura, o que deixa ele com uma estrutura ainda mais sólida. E também tem mais passagens de cabo e até mais do que o comum. No painel frontal, depois dos modelos da Lian-Li, ele é um dos mais completos, até porque ele tem duas USBs 3.0, duas USBs 2.0 e um diferencial é que ele tem um botão de LED. Assim você consegue conectar algumas controladoras e até mesmo alguns fãs ou então LEDs que você pode mudar direto pelo botão de LED. No entanto, ele é um pouco mais estreito quando falamos de largura. Com isso, placas mais largas como a nossa RX 5700 XT podem ficar com os cabos um pouco mais apertados ali na parte do vidro. Além disso, a margem para instalação de water coolers é muito boa, porém a capacidade com os air coolers ele é um pouquinho mais limitado nessa lista. No Pichau HX710L encontramos um gabinete que não tem assim muitos pontos negativos, mas também não tem muitos positivos. Ele é um gabinete honesto, mas em comparação com todos os outros da lista, fica muito mais limitado. E pensando na parte de dimensão desse gabinete, ele está bem próximo mesmo ao Eleven Dynamic Mini, só que ele só suporta mesmo placa-mãe Micro TX e Mini TX, o que acaba trazendo ele para uma categoria diferente. E com certeza é o mais limitado em termos de instalação de water coolers. Ou seja, é um bom gabinete para quem quer uma estética aquário, mas não vai dar para aproveitar muito das outras vantagens que normalmente a gente encontra nesse estilo de gabinete. Mas um ponto legal é que ele vem com uma flanelinha de limpeza e algumas fitas de velcro para facilitar no processo da organização dos fios. E sem esquecer a extensão que acompanha, para você conectar os cabos, do painel frontal, tudo tranquilo, sem nenhuma dor de cabeça, que é um ponto legal. Já no DT3 Hyperspace, ele é o único gabinete fora o Eleven Dynamic que possui a passagem de cabos angulada, e ainda possui os rubber grommets tanto na lateral quanto na parte superior, então começou muito bem. Além disso, de ponto positivo ele também entrega duas conexões USB 3.0 e tem um ponto muito bacana de acompanhar um suporte para a utilização de placas de vídeo na vertical, mas claro, sem o cabo extensor PCI Express, Pra que vou precisar do cabo? Só que, por outro lado, a estrutura dele é meio peculiar. Ele é o único da lista que não possui uma coluna estrutural. Isso significa que as janelas em vidro são essenciais para que o gabinete tenha alguma rigidez. E apesar do gabinete ter boas estruturas de chapas internas e também das janelas de vidro temperado, existem alguns problemas também peculiares. E se liga só porque essa parte é muito boa. Por exemplo, ao invés de uma estrutura do próprio gabinete para apoiar as janelas de vidro, eles resolveram utilizar um outro recurso. Os pezinhos frontais do gabinete são um pouco deslocados para frente para que um pedaço deles sobre um pouco do chassi do gabinete e acabe servindo de apoio para você colocar o vidro na hora de instalar. Só que mesmo apoiando o vidro ali, como ele não tem uma coluna estrutural, você ainda precisa puxar o teto do gabinete para cima para que a furação do gabinete com a do vidro alinhe para você conseguir colocar o parafuso. E por último, temos o gabinete da Rise Mode. E aqui temos alguns pontos positivos que geram ou que também são, ao mesmo tempo, pontos negativos, pelo fato de que esse gabinete parece ser uma grande mistura de vários projetos diferentes de outros gabinetes. Ele traz rubber grommets nas duas passagens principais de cabos, o que é legal, mas logo começa a ficar estranho. Os vidros frontal e lateral têm encaixe prático, sendo único no mesmo estilo do Eleven Dynamic, o que é uma coisa muito boa, só que existe uma folga bem considerável. Na parte inferior ele tem um filtro de poeira que fica encaixado em uma estrutura do gabinete para melhor fixação, só que quando você olha mais de perto é um filtro de poeira magnético. Podia ser apenas uma coisa ou outra, Ficaria mais barato e até mesmo mais prático. E os pezinhos não fazem muito sentido para esse gabinete. Além de ficarem com parafusos expostos na parte interna do chassi, que atrapalham a instalação de um radiador, como eu falei anteriormente, eles ainda chegam a atrapalhar até mesmo a fixação de um fã colocado naquela parte. Então, se você colocou 3 fãs ali na parte de baixo, os 2 da ponta vão ficar só com 3 parafusos, porque um deles não vai entrar graças ao pezinho que está ali na frente ocupando espaço. Agora, o excesso de espessura nas tampas superior e lateral, que não são importantes para a estrutura do gabinete, realmente parecem ter sido um truque para passar a ideia de ser algo high-end. Por exemplo, mesmo tendo menor espessura nos painéis de vidro e também nas chapas mais importantes,
ele ainda consegue ser mais pesado do que o wide load. Isso não faz muito sentido, mas a gente sabe que é um peso que nesse caso realmente não diz muita coisa. E por fim, a barra estrutural dele é um pouco frágil. Ela é mais rígida que a do Superframe Cube, por exemplo, mas perde para a do wide load, que mesmo sendo mais estreita, consegue ser mais rígida. Mas a do Rise Mode pelo menos é bem mais rígida do que a do modelo da DT3, né? Porque não tem, né? E aí fica aquele negócio bizarro ali. No fim das contas, pessoal, a verdade é que nenhum desses gabinetes é ruim. Eles têm ali seus pontos positivos e negativos como qualquer outro produto. Mas o ponto principal é que muitos dos fabricantes gostam ali de dizer que estão entregando o mesmo produto e qualidade do original por um preço mais baixo, quando na verdade não é igual. E em alguns casos também não chega nem perto, viu? Claro que, obviamente, muitas pessoas sabem que existem diferenças, mas muitas delas não sabem quais são essas diferenças e nem os pontos importantes a se atentar a ficar de olho. Por isso a gente resolveu trazer esse vídeo. Apesar de nenhum ser ruim, eles trazem fatores que influenciam diretamente no quanto elas valem ou não a pena. Em resumo, se você aí quiser optar por uma das opções mais voltadas ao custo-benefício, leve em consideração o ponto positivo de estar podendo aproveitar a estética de um gabinete aquário por um baixo custo. Mas também é preciso estar ciente de que existem fatores que podem limitar bastante as demais experiências. E claro, até mesmo a qualidade. Na nossa opinião, entre os três modelos ali mais baratos, que são o Pichau, o Superframe e o Rise Mode, o Superframe Cube é o que mais vale a pena pegar se você quiser o modelo mais barato. Apesar de ter chapas mais finas em relação ao Rise Mode, por exemplo, ele custa aproximadamente R$100 a menos e tem menos peculiaridades no projeto. E claro, também não conta com as limitações do modelo ali da Pichau. O Cube é um gabinete honesto e entrega mais ou menos o que se espera pelo valor cobrado, sem tantas surpresas. O modelo da Pichau faz jus ao preço cobrado e não apresenta muitas surpresas negativas, mas foca mais em entregar justamente a estética do que a experiência de um gabinete dessa categoria, e acaba sendo limitado em muitos pontos pela questão do tamanho. E no Rise Mode Glass Standard também não é um gabinete ruim. A impressão que passa é de que ele é um gabinete que não foi planejado. Ele até passa a impressão de ser, um gabinete melhor, mas na prática não é bem assim. Agora, levando em consideração as alternativas de preço mais elevado, como o DT3 Hyperspace, do nosso ponto de vista, vale mais a pena tentar esticar ali o orçamento para pegar um Eleven Dynamic, já que o salto de qualidade é muito grande para uma diferença de preço não tão expressiva, até porque mesmo sendo barato, ainda é um produto de preço elevado. Mas se por acaso quiser realmente ficar em uma faixa de preço ali parecida, aí o Redragon Wide Load seria a nossa recomendação com aspectos estruturais mais confiáveis e menos questionáveis. Embora o DT3 Hyperspace tenha alguns caprichos a mais, como os rubber grommets e, claro, o suporte para a placa de vídeo na vertical. O que mais complica a vida do modelo da DT3 é o fato dele ser mais caro do que o Eleven Dynamic Mini, que com certeza é superior em todos os aspectos. Na verdade, pela faixa de preço tão parecida na data de publicação desse vídeo, até mesmo o Wide Load acaba não fazendo muito sentido, já que o modelo oficial tá logo ali. Mas se por acaso essas alternativas aí que eu falei agora há pouco não forem o suficiente para você, então optar por um dos modelos mais baratos pode fazer mais sentido, já que apesar de ainda existir um grande gap ali na qualidade, a diferença de preço e economia vai ser maior e pelo menos serão coisas mais justificáveis. Mas o ponto principal mesmo aqui, pessoal, é que se o seu objetivo é montar aquela máquina zona, ou se você já tiver aquele PCzão topo de linha com componentes high-end e quiser um gabinete aquário, não economize nessa parte. O seu hardware vai ficar contente com isso e você vai estar com um gabinete que faz jus à configuração. Então, nesse caso, a nossa recomendação é pegar ali um dos modelos mais tops do Eleven Dynamic, ou até mesmo uma alternativa que infelizmente a gente não conseguiu colocar aqui, mas que vai ter em vídeo em breve no canal, como o NZXT H9. Que também promete ser muito brabo. Mas para concluir, respondendo a pergunta que todo mundo se faz, é tudo igual? Bom, como vocês puderam ver, se vocês analisarem a tabela com todas as informações, não é nada igual. São muitas diferenças e até nós ficamos surpresos com o que vimos aqui depois que decidimos fazer esse vídeo.
O lado positivo é que, na prática, nenhum gabinete é de fato ruim. Não tem nenhum que você vai ter uma experiência muito desagradável de montagem ou algo do gênero que faça você querer olhar para o gabinete e falar: nossa, mas esse gabinete é um lixo, tá? Mas é importante ficar atento porque também não significa que basta ser caro para ser bom. Uma coisa que a gente aprendeu com esse vídeo foi que em alguns casos, até mesmo estando disposto a pagar mais, você pode receber um número muito maior de surpresas negativas. Mas a maior lição é, se você sabe que o produto não passou por um extenso período de planejamento e desenvolvimento, você não pode esperar que ele seja de todo bom. Por exemplo, um gabinete como o próprio Lian Li ou Eleven Dynamic passa por um longo período de desenvolvimento que não é barato. Pode, na verdade, custar alguns milhões de dólares, só que a Lian Li pode se dar ao luxo de fazer algo dessa magnitude porque, além de ser uma empresa com 40 anos de mercado, eles vendem para o mundo inteiro. Ou seja, o custo de desenvolvimento é alto, disso não tem como fugir. Mas o gabinete será produzido em grande quantidade e vendido para vários países de forma recorrente. Então ali a cada 3 meses ou até mesmo todo mês, vai ter alguém ali querendo comprar, colocando o pedido do Eleven Dynamic para trazer e vender no seu país. Da mesma forma que acontece aqui no Brasil, Cada país ali tem um ou mais distribuidores e importadores que trazem produtos como esses e vão comprando ali do fabricante toda vez para manter o estoque vivo. Com isso, como a Lian Li vende muito, o valor adicionado no preço de cada unidade até o ponto em que o custo do desenvolvimento for de fato quitado, ele consegue ser baixo o suficiente para permitir que a Lian Li consiga continuar fazendo isso e lançando novos modelos de gabinete, sempre reinventando ali a coleção. Para dar um exemplo mais claro, se o custo de desenvolvimento de um gabinete for $1 milhão, mas em um ano uma marca consegue vender 100 mil unidades do gabinete, ela pode escolher distribuir o custo do desenvolvimento colocando, por exemplo, 10 ou 5 dólares a mais no preço final de cada unidade para recuperar o investimento em 1 ou 2 anos. E depois disso, depois que recuperar o investimento, basta lucrar ali com cada unidade vendida pelo período aí em que o interesse por esse gabinete se mantiver, até o pessoal desistir e enjoar dele e a empresa tiver que desenvolver um novo ali que traga o mesmo apelo. É por isso que muitos produtos, não só gabinetes, geralmente chegam com um preço e aí um ano depois, ou às vezes até um período um pouco maior, o valor cai um pouquinho e fica estável, e aí depois de um tempo ainda maior ele entra ali numa queima de estoque para sair de circulação e dar espaço ali para um modelo mais novo. O desenvolvimento tem um custo e alguém precisa pagar. Agora, imagina uma marca brasileira que escolheu desenvolver um gabinete do zero. O custo do desenvolvimento vai continuar sendo elevado, só que uma marca conhecida apenas no Brasil não vai conseguir vender para mais ninguém. E com certeza não vai conseguir vender 100 mil unidades de um único gabinete em um período tão curto como um ano. Por isso, geralmente as empresas aqui no Brasil apenas escolhem como elas querem que o gabinete seja, mas entre características e modelos já existentes do fabricante lá na China, e não desenvolvidos especificamente para o gabinete em questão. Por isso, provavelmente, o modelo da Rise Mode apresentou tantos pontos que não fazem sentido, como peças e componentes que não deveriam estar lá, e que são coisas que você raramente vai ver em um gabinete que foi desenvolvido e planejado do zero. Em gabinetes que passaram por esse processo, você normalmente vai poder dizer coisas como isso aqui poderia ser melhor, ou então isso aqui poderia ser diferente, mas normalmente, na maioria das vezes, você não vai poder dizer isso não faz sentido. Agora, mais uma vez, deixa aqui aquele like se você achou que esse vídeo foi muito útil para você e se inscreve aqui no canal para dar aquela força e continuar acompanhando mais conteúdos como esse, porque de verdade dão trabalho pra caramba e a gente realmente trabalhou muito aqui para fazer esse vídeo. E fica de olho na Pipocatech Store que tá aqui na descrição do vídeo, porque a gente provavelmente vai colocar alguns desses gabinetes à venda na seção de Open Box, já que eles não terão mais utilidade pra gente por enquanto, e a gente quer que alguém possa aproveitar melhor com um precinho bem camarada. Obrigado por ter assistido e até a próxima! Galera, deixa o like nesse vídeo. Eu tô ficando louco, não aguento mais ver gabinete aquário. Acho que vou ter que ir pra terapia depois aqui. Acho que eu tô vendo mais um gabinete aquário. Tá em todo lugar. Deixa o like, pelo amor de Deus.